Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, que é uma faculdade que pertence à Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 129 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo Simões. Rodrigo Simões, ele é, na verdade, professor de Economia e Finanças e tem uma vida dedicada ao mercado, dedicada ao empreendedorismo, e hoje ele pode nos passar diversas lições de como você, que é um pequeno empreendedor, que está começando agora, que quer se dar bem, fazer sucesso, ganhar dinheiro, algumas dicas valiosas do que você deve fazer para ter sucesso. Professor Rodrigo, agradeço a sua participação no nosso programa. Eu que te conheço, sei da sua capacidade, sei da sua carreira, sei do seu sucesso e sei da sua capacidade didática de passar para os nossos ouvintes lições, como eu disse, valiosas para quem quer empreender na vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado a todos os telespectadores, os ouvintes. E é um prazer estar aqui com você. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Ótimo. Rodrigo, então vamos começar. Na verdade, é um bate-papo. Eu costumo dizer que o nosso programa Educar para Empreender não é uma entrevista. Embora você seja um professor muito bem qualificado e talentoso, a gente não tenta dar para o nosso programa aqui um tom professoral. É um bate-papo muito informal e eu acho que as pessoas elas tendem a gostar e apreciar essa conversa bastante informal. E eu quero, já entrando aqui no nosso bate-papo, Rodrigo, eu quero entender o seguinte: qual é a sua formação e qual foi a sua carreira até agora, os cargos que você ocupou, as empresas que você trabalhou, tá certo? O que foi sua vida até agora com essa ênfase no empreendedorismo? Perfeito. Bom, Wilson, minha formação ela é em administração de empresas, ciências contábeis, sou pós-graduado em mercado financeiro, em economia e em controladoria de empresas. Então essa é a minha formação básica. Claro, fiz alguns cursos de extensão em contabilidade, em finanças, em avaliação de empresas, que isso é muito importante também para poder avaliar um negócio. E a minha carreira, ela praticamente, olha que coisa, né? Hoje eu dou aula na Faculdade do Comércio e a minha vida profissional se iniciou no comércio da família. Interessante. Então eu venho de uma família de comerciantes, principalmente da área de alimentação, e desde a minha adolescência, já ali atrás do balcão, já acompanhando os passos do meu pai e dos meus tios, na frente dos clientes, ali junto com os clientes, aliás, preparando os produtos, era na área de restaurante, de alimentos. Então assim, minha carreira iniciou-se praticamente ali. Depois eu passei um tempo que eu servi as Forças Armadas, passei um tempo em escola militar e aí na sequência não aguentei e acabei voltando para a área do comércio. Fui trabalhar numa rede de restaurantes que estava começando o seu negócio ali por volta do ano de 2000, 2002 e ali o que eu pude perceber que era um sentimento de que eu estava voltando para casa. Tive a oportunidade ali de desempenhar na área de operações, tá? Gerenciando a área toda de operações de restaurante. E ali foi por onde eu fiquei e foi a minha escola por um bom tempo, mais ou menos ali por volta de uns 8 anos. Depois disso, eu continuei na área de alimentação e fui trabalhar numa empresa americana, numa cadeia bem maior de restaurantes, uma empresa americana chamada IMC. Então, ali onde eu fui trabalhar já gerenciando diversos pontos de vendas. Então, dentro do aeroporto de Guarulhos, ali na época, eu já colaborava e contribuía para a gerência de 20 restaurantes dentro do aeroporto de Guarulhos. Então, ali para mim foi uma grande experiência, porque eu pude perceber como os americanos, eles trabalham, principalmente a parte da gestão de pessoas e como eles são bem organizados na busca por resultados. Perfeito. 20 restaurantes independentes ou franquias? Independentes. Tá. Misturado, um mix de cafés, restaurantes, lanchonetes, fast foods. Então era um mix de tudo. Então ali já tinha por volta, nessa minha supervisão, 600 colaboradores. Por volta do ano de 2010, 2008, 2010.
Então ali eu pude ter uma grande lição, viu, Wilson? De aprimorar e aperfeiçoar os meus conhecimentos na área de gestão de cadeias de restaurantes. Então foi assim um grande aprendizado essa minha passagem pelo IMC, pelo International Meal Company. É isso. Perfeito. E, bom, com essa tua experiência, Rodrigo, a gente sabe que o ramo alimentício, que lidar com restaurantes, é algo muito complexo. Eu acho que das operações no setor de serviços e comércio, lidar com alimentação talvez seja a coisa mais complexa, tá certo? Porque é difícil, você na verdade tem um fluxo de movimento brutal, você tem que atender expectativas a todo momento e diferentemente do comércio que vende um produto, a pessoa leva para casa e aí depois a experiência vai ocorrer depois, a alimentação, a experiência está acontecendo ali na hora, você não pode falhar. Então eu imagino que isso seja uma escola para quem está empreendendo e fazendo carreira no mercado, é uma escola incrível. E eu te pergunto o seguinte, Rodrigo, para quem está nos ouvindo aqui, que está começando agora, o que significa, Rodrigo, um business plan? O que é um plano de negócio? Qual a importância da pessoa criar um bom business plan para iniciar o seu negócio? Olha, Wilson, essa sua pergunta ela é fundamental, tá? Porque um plano de negócios ele é a primeira parte e a parte fundamental na questão de quando você tem uma ideia e que você deseja colocá-la em prática. E essa sua pergunta, Wilson, o que ela contribui? Porque depois que eu tive uma passagem por uma cadeia de restaurantes americana, eu fui trabalhar numa empresa de franquias, que era uma franqueadora. Então, nessa franqueadora que eu trabalhei, que é uma franqueadora chamada Shining Box, nós tínhamos muitos estudos de business plan. Porque os franqueados ou os candidatos a franqueados que desejavam obter uma franquia, eles precisavam ter esse estudo preliminar. O franqueado é que fazia o business plan. Ele fazia o business plan dele, preparatório com a ideia dele que ele tinha, e a franqueadora depois auxiliava na conclusão do business plan. Perfeito. Tá? Porque o franqueado, hoje, de uma franquia, que ele deseja obter um negócio, o que acontece? Ele tem a ideia, tem o capital, tá? Mas às vezes ele precisa de uma orientação para poder organizar as suas ideias e por onde começar. Perfeito. Por onde começar a agir. E aproveitando a sua pergunta, Wilson, do plano de negócios, essa parte ela é fundamental, porque assim, uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é se essa ideia ela é viável. Perfeito. Tá? Então, assim, isso é muito importante. É muito que o empreendedor ele tenha esse tempo dele, que ele consiga colocar no papel essas ideias, essas vontades que ele tem. Isso faz toda a diferença, porque na hora que você desenha no papel aonde você deseja chegar, isso fica tudo muito mais fácil depois para você poder discorrer sobre o plano que você deseja. Perfeito. E eu te pergunto uma outra coisa ainda sobre o plano de negócios, tá, Rodrigo? Existe, na verdade, um padrão de, assim, quanto tempo, qual é a perspectiva de tempo que um plano de negócios deve abarcar? Então, assim, o BP, Business Plan, ou plano de negócios, ele tem que, na verdade, criar uma perspectiva de negócio para dali 3 anos, 4 anos, 5 anos. Existe esse padrão ou não? Olha, existe um padrão parecido com o que você está comentando, que é assim, desenhar um plano de negócios, primeiro, colocar sua ideia no papel. Tá. O que você pretende? Depois, nesse mesmo plano de negócio, você tentar identificar se aquele seu produto, se existe concorrência, tá? Se aquele seu produto é viável, se existe demanda para aquilo. Tá. E realmente, Wilson, faz todo sentido você olhar se aquele produto que você deseja oferecer ou o serviço que você deseja oferecer, ele é comercializável por um período curto ou um período longo. Então, o plano de negócio ele é fundamental e não precisa ser nada muito exagerado. Um plano de negócio ele pode ter 5 páginas, 10 páginas de anotações. Não é como aqueles planos de negócio que nós aprendemos na universidade, com 30, 40 páginas. Não há necessidade de ter tudo isso. Mas você pode fazer de forma mais enxuta, que fique melhor e até mais prático para o empreendedor. Perfeito. Rodrigo, nós sabemos, até porque você é professor da Faculdade do Comércio, onde eu sou diretor,
e o Rodrigo é muito bem avaliado pelos alunos, as aulas dele são muito exitosas, né? Porque ele de fato passa em sala de aula, e isso eu defendo. Eu, como educador, eu sou um defensor desse modelo, que é o professor que ensina passando casos práticos. O americano inventou uma expressão para isso, é o ensino do Problem-Based Learning, é o estudo baseado em problemas, baseado em casos. E o Rodrigo, com toda essa experiência que vocês estão notando, de já ter atuado no mercado, continua atuando, né? O Rodrigo hoje também como consultor, ele tem todo este repertório de cases que ele pode passar para os alunos. E eu sei, Rodrigo, que você, nas suas aulas, você fala muito sobre essa questão do estudo de potencial de mercado, certo? Você pode falar um pouquinho mais sobre este conceito? Sim. O estudo de potencial de mercado, ele vem muito, Wilson, da parte do marketing, tá? Da disciplina de marketing. Ou seja, quando você tem uma ideia, um gestor, ou um administrador, ou um empreendedor que seja, ele precisa avaliar o mercado onde ele deseja entrar. E esse estudo de mercado, o que ele basicamente identifica? É aquela regrinha dos 3 P's do marketing, que é o preço, praça e promoção. Saber avaliar que produto que você irá oferecer, a que preço você irá oferecer e aonde ou onde você irá oferecer o seu produto. Ou seja, localização, forma de precificação e forma também do produto, de produção do produto. Então isso é muito importante, porque com essas 3 partes, esses 3 P's bem definidos, você consegue avaliar o seu potencial de mercado, o seu estudo de mercado. E para isso hoje, Wilson, existem muitas tecnologias. Hoje nós temos plataformas que você pode contratar até por preços hoje muito mais acessíveis, que são plataformas chamadas de geomarketing. Essas plataformas, elas ajudam muito numa análise de mercado. Por exemplo, se você tem interesse em montar uma farmácia, com essas plataformas de geomarketing, você consegue identificar quantas farmácias existem na região que você deseja abrir o seu negócio, ou quantos restaurantes, ou quantos shoppings existem. Então, essas plataformas, além disso, elas também contribuem com a informação sobre os dados que vêm do IBGE, que são classe, renda per capita, renda familiar, renda anual, entre outras informações sociais para você poder verificar se o seu negócio se posiciona bem naquele local que você tem interesse ou não. Então esse estudo de mercado é essencial, principalmente com o apoio dessas plataformas. Nós sabemos, Rodrigo, que muitas pessoas, elas têm tino comercial, elas têm visão empreendedora, elas sabem vender, mas pecam na operacionalização do seu empreendimento. Rodrigo, você toca num ponto que é importantíssimo, que é a questão da informação, certo? Você citou aí uma ferramenta que ela é acessível para pequenos empreendedores, certo? E que, na verdade, o que ela fornece? Ela fornece informação para que você não erre ou erre o mínimo possível na hora de implementar o seu projeto, o seu comércio, a sua empresa, o seu empreendimento, não é? Nós vivemos, Rodrigo, você sabe disso, a era da informação. Hoje tem valor quem tem informação, não é isso? E essas ferramentas todas que surgem com este mundo digitalizado, não é, Rodrigo? Com a internet das coisas, que na verdade tudo isso é um fluxo do quê, minha gente? Mais do que capital, mais do que manufatura, mais do que produtos, é o tráfico de informações. E você, que é empreendedor, use essas ferramentas. Você que está começando agora, o Rodrigo acabou de mencionar que isso não custa muito. Uma ferramenta desta natureza que te passa quais são as suas concorrências naquele bairro, naquela cidade, tá certo? O ticket médio que é ofertado nessa sua concorrência. Quer dizer, isso tudo é Big Data, é base de dados, é base de informações. Use e abuse dessas ferramentas, porque você ou não errará, ou errará o mínimo possível. Isso ajudará o seu negócio. Com base nisso, Rodrigo, eu sigo para a próxima pergunta.
que é o aspecto financeiro do projeto. Nós sabemos, Rodrigo, que muitas pessoas, elas têm tino comercial, elas têm visão empreendedora, elas sabem vender, mas pecam na operacionalização do seu empreendimento, que é gestão, certo? E eu digo, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, que no passado havia espaço para aquelas pessoas que tinham somente o tino comercial, certo? Porque a concorrência era diminuta. O país estava ainda evoluindo, a sociedade ainda não tinha tanta oferta, certo? De empresas, de produtos, de serviços. Mas hoje, com tanta concorrência, as pessoas elas têm de aliar o tino comercial, o tino empreendedor, com uma boa capacidade de gestão. E aí entra a parte financeira. Eu queria que você nos falasse sobre o estudo, uma coisa que é tão importante para esse empreendedor que está começando, que é o estudo de viabilidade financeira e econômica. Perfeito. Essa sua pergunta é muito pertinente, Wilson. Por quê? Porque hoje em dia o empresário que tem o tino comercial e diante disso que o Wilson falou, de tanta concorrência, ele precisa ter também uma boa visão e um foco na questão da gestão financeira, principalmente na questão da gestão de custos. Por quê? Porque o preço, dentro da área de finanças, existem fórmulas para se calcular o preço de venda de um produto ou de um serviço. Mas hoje essa técnica mudou, porque o preço quem determina é a demanda. Então você tem que olhar para dentro do seu negócio e analisar e apurar e olhar e falar assim, olha, se o preço que a concorrência pratica é esse, como eu posso fazer para adequar meu negócio a trabalhar com este preço e ainda fazer com que minha empresa seja rentável? Esse que é o desafio, porque você querer cobrar um valor, você até pode, contanto que você tenha valor agregado acima da concorrência para poder cobrar um preço diferencial. Caso contrário, você cobra o preço médio da concorrência e adequa seus custos, principalmente com fornecedores, mão de obra e produtividade de colaboradores. Então essa parte é fundamental, a parte da gestão financeira. E olhando, Wilson, para a parte de gestão econômica e financeira, avaliação econômica e financeira de um negócio, ela funciona basicamente assim, Wilson. Um negócio ele pode ser viável financeiramente e viável também economicamente. Mas eu sei e nós sabemos que em muitas empresas o negócio ele é viável economicamente, mas não é financeiramente. Qual é a diferença? Muito bom. A diferença é o seguinte, um negócio viável financeiramente é aquele negócio que gera capacidade de realizar os seus recebimentos e os seus pagamentos. É quando o seu negócio, quando a empresa consegue colocar as suas contas em dias, os seus pagamentos em dias. E isso é viabilidade financeira. A viabilidade econômica tem uma relação com o investimento do negócio. É aquela fórmula famosa do ROI, do retorno do investimento. Porque às vezes um negócio ele pode ser viável financeiramente, ele consegue se pagar, ele paga suas contas, paga suas despesas e sobra um pouquinho ali de margem de lucro. Mas ele pode não ser viável economicamente, ou seja, esse lucro ele não é suficiente para poder receber de volta o capital investido. Perfeito. Tá? Então essa é a grande diferença da viabilidade econômica e financeira. Muitas empresas hoje de sucesso que tem no mercado, elas foram viável financeiramente, mas não viável economicamente, como foi o caso principalmente da Amazon. A Amazon ela conseguia pagar, gerar o seu fluxo de caixa suficiente para pagar suas despesas, mas por muitos anos a empresa não foi viável economicamente. Interessante. Por quê? Porque a Amazon ela tinha um modelo que para ser viável economicamente, ela deveria obter uma fatia maior de mercado. Então os investidores eles já sabiam que o retorno do investimento seria satisfatório quando esse share de mercado fosse consolidado, fosse captado. Então essa que é a grande diferença. Perfeito. Bom, interessantíssimo, porque hoje a Amazon é uma das empresas mais valiosas do mundo, acho que já chegou a ser recentemente a empresa com maior valor de mercado. E vejam, durante muito tempo, né, Rodrigo? Sim. Ela não teve o que o Rodrigo agora há pouco definiu como a viabilidade econômica. Isto é, ela se pagava, ela
empatava o jogo, certo? Numa linguagem bem coloquial. Sim. Ela empatava o jogo, mas ela não conseguiu ter o retorno suficiente para pagar o custo do investimento, aquilo que se investiu na empresa para ela ficar de pé, tá certo? Tem um outro ponto, Rodrigo, que me parece muito importante, que é o seguinte: hoje, com tanta especulação financeira, com essa questão dos investidores, do investidor anjo, né, que é um conceito mais recente, né, ao menos para o mercado brasileiro é um conceito mais recente, de pessoas que investem em um determinado negócio, mas não necessariamente entendem daquele negócio, tá certo? Elas ficam muito apegadas ao papel, ao business plan, mas elas não estão sabendo o que está acontecendo lá na ponta. Lá na ponta tem de ter um gestor, diante do qual vai ser delegada essa missão de operacionalizar a coisa no dia a dia. Diante disso, Rodrigo, o que eu te pergunto é o seguinte: você também nas suas aulas, nas suas lições, você insiste muito na questão do gestor entender do seu negócio, ele não depender de terceiros para operacionalizar o seu negócio no dia a dia, de ter o que você chama de as rédeas do seu negócio. Por que você dá importância a essa condição para o pequeno empreendedor? Bom, muito bem. Essa é uma condição fundamental para quem deseja empreender. Eu, como trabalhei muitos anos com franquias, e muita gente tem um conceito errado sobre franquias, que é assim: basta adquirir uma franquia e essa franquia vai trabalhar para você. Geralmente essa não é a história verdadeira. Quando você adquire uma franquia, você tem que trabalhar na franquia. Você tem que ser o operador dessa franquia, porque o que eu digo pela experiência que eu vivi todos esses anos é que eu já vi muitos empresários com bons negócios e por não saberem operar, o negócio perder rendimento, tá? Perder retorno. Por quê? Porque o conhecimento fica na mão dos colaboradores, dos funcionários, e os funcionários, por um turnover, ou seja, um entra e sai de colaboradores normal da vida do comércio é assim mesmo, leva-se o conhecimento e vai-se embora. E o empreendedor fica só diante do seu negócio. Fica rendido. Fica rendido. Ele acaba não tendo o conhecimento necessário, às vezes, para poder fazer o básico para poder abrir as suas portas. Então, é importante, porque para quem deseja empreender, é importante saber operar. Isso é fundamental, característica fundamental de um empreendedor. E hoje, Wilson, nas franquias, principalmente de uns 5 anos para cá, é quase que regra geral o candidato a franqueado ser o operador. Antigamente, não se colocava muito isso no papel. Por quê? Porque a concorrência era menor, tá? Você tinha um outro perfil de colaborador, de funcionário, principalmente no comércio. Hoje não. Hoje você tem uma alta volatilidade de admissões e demissões de funcionários, e o empreendedor, o candidato a empresário, ele não pode se deixar na mão de todo o seu know-how, de todo o seu conhecimento, na mão somente dos funcionários. Então ele tem que ter a rédea do negócio. Porque se faltar um colaborador, ele consegue assumir. Se faltar um exemplo, se faltar um operador de caixa, ele consegue trabalhar no caixa. Se faltar um operador no atendimento, ele consegue trabalhar no atendimento. Se faltar um operador na produção, ele consegue ir lá e cobrir a vaga desse operador. Então isso é muito importante e o empresário ele tem que saber operar. Isso é fundamental. Perfeito. Bom, Rodrigo, nosso bate-papo foi tão bacana que passou super rápido, né? Mas eu tenho que te fazer uma última pergunta, Rodrigo. Você tem esta sua carreira no mundo corporativo, né? Você ocupou vários cargos de destaque em empresas do mercado e você também é educador. E agora a pergunta que eu vou formular a você é para o Rodrigo educador. Para os que estão nos assistindo agora, que são pequenos empreendedores e que estão começando a sua vida empreendedora num país difícil, num país onde há muita burocracia, um país que, na verdade, o empreendedor ele é um herói, ele é um verdadeiro herói. Eu pergunto a você, qual mensagem, Rodrigo, você passa como educador para os que estão nos assistindo agora e que querem seguir os teus passos, que querem se tornar também, querem se destacar no ambiente corporativo, querem criar sua empresa e querem se qualificar? Qual mensagem que você passa? Bom, muito bom. Bom, Wilson, como um educador, qual a mensagem que eu passo para os telespectadores aqui é que estudem, busquem formação, busquem os cursos disponíveis, se preparem, porque a vida ela é
cheia de muitos desafios. E cada dia nós temos novidades nesse mundo de constante mudança. São muitas atualizações que nós passamos no dia a dia e nós nem percebemos. Então o que eu deixo, Wilson? Que as pessoas e que os alunos e que todos que estão nos assistindo, que busquem estudar constantemente, se atualizar, se aprofundar, porque ninguém perde por ler, por buscar o aprendizado, por buscar um estudo. Isso é o que fará a diferença na carreira, seja de um estudante, seja de um empreendedor, ou seja de um trabalhador tradicional, um CLT, ou seja uma pessoa de um executivo. Busque fazer o melhor na sua posição. Não importa se o seu cargo é de auxiliar, se é de gerente, se é de direção, não importa. O importante é você buscar ser o melhor naquilo que você faz. Porque essa competitividade que nós enfrentamos hoje, ela tende a cada vez ficar mais acirrada com o advento da tecnologia. Então, cada vez mais que nós buscamos nos profissionalizarmos, nós nos tornamos um profissional melhor e podemos contribuir melhor, seja para a empresa que a gente trabalha, seja para a economia. E isso, no final das contas, Wilson, com essa busca do conhecimento, esse prazer por aprender, isso contribui com a economia do país. Claro. O Brasil passa a crescer, todos crescem, a produtividade melhora, sabe? O recurso tecnológico do Brasil, ele avança. E esse é o caminho, principal caminho do estudo, do conhecimento, da cultura, para que o nosso país siga se desenvolvendo e chegue aonde nós desejamos, que é o espaço que ele merece ter. Muito bem. Bom, Rodrigo, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua inteligência. Parabéns, você é uma pessoa, como eu disse no início desse programa, você é de uma didática incrível e nas suas palavras nota-se a sua competência e a sua experiência. Portanto, mais uma vez, obrigado. E eu quero que, na verdade, você venha mais vezes aqui ao nosso programa, porque a gente tem muito ainda aqui a conversar, muitas lições que eu sei que você vai passá-las novamente nos próximos programas deste jeito incrível com a sua didática. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.